paz do Senhor. Vamos comentar um pouquinho na palavra do nosso Deus. Quero ler hoje Mateus 11, do 25 ao 30, tá? Que diz assim, o jugo de Jesus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos meninos. Em outra tradução, disse aos pequeninos, né? Sim, ó Pai, porque assim te aprove, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Graças a Deus, né, irmão? Se a gente conhece o Pai é porque o Filho nos revelou. Graças a Deus. Aí, prosseguindo aqui no 28. Vinde a mim todos que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É tudo que nós queremos, é paz, é descanso, né, irmãos, nesse mundo. Somente a esperança nele traz para nossas vidas essa paz. Mas nessa tarde eu estou muito grata a Deus porque ele alcançou a minha casa, a minha família, os meus pais, ainda na minha infância. Estava aqui pensando, puxa, que bom que Jesus se importou por mim, ainda tão pequenina, porque daí eu consegui alcançar a escola bíblica dominical. Eu consegui aprender na infância, que a palavra do Senhor diz, ensina as crianças o caminho que deve andar. Porque mais tarde, quando crescer, uma coisa assim não vem afastar dos caminhos do nosso Deus, né, irmãos? E graças a Deus, o Senhor usou meu pai, meus pais, né? Porque a minha mãe, ainda que não conhecia muito a palavra, mas me arrumava meus cabelos, me preparava todos os domingos de manhã para mim estar com meu pai nas escolas bíblicas. Isso é uma gratidão muito grande a Deus. Então, hoje eu quero contar o meu testemunho, como foi que Jesus chegou na nossa família. Meus pais eram católicos e meu pai não conhecia Jesus, esse Jesus da Bíblia, né? Essa esperança que nós temos, que ele é suficiente, ele sozinho leva ao céu, ele é o único entre Deus e o homem mesmo, o único mediador, a única ponte salvadora, somente ele, né, irmãos? Isso é maravilhoso. Hoje meu pai, né, conhece essas maravilhas até hoje, nos ensinou, me ensinou ainda com 5 aninhos. Mas para isso acontecer, olha o que Deus permitiu, para parar aquela vidinha que a gente tinha, para que Ele fosse o Senhor das nossas vidas. A Bíblia diz em 2 lugares que eu já encontrei, que o Senhor corrige açoita o que ama e ao que recebe por filho. Então, em Salmos e em Apocalipse tem esse dizer. Isso é muita verdade. O Senhor é como um pai que ama o filho, né? Ele castiga por amor, para que a gente tenha a salvação da vida eterna. Então, irmãos, os meus pais não conheciam Jesus, mas um dia o Senhor trabalhou naquela nossa fazenda que meu pai recebeu de herança dos meus avós. Era um paraíso aquele canto, sabe? Meu avô dividiu a fazenda ainda com vida, deu um pedaço para cada. E aí, então, a gente era feliz. Ali meus tios, ali meu avô, pensa que delícia. Então, a gente vivia feliz naquele lugar. Mas precisava da salvação das nossas almas, né? Um dia a gente foi tomar banho no rio, eu com 5 aninhos de idade, a minha irmã mais velha com 7 e a mais nova com 3 aninhos só. Fomos sozinhas tomar banho no rio. No Beagarel, aqui pro lado de Pochorel, bem próximo de Rondonópolis, ali no meio ficava a nossa fazenda, que naquela época, 45 anos atrás, chamava Fazenda Torrinha. Mas ali o Senhor tinha marcado para trabalhar nas nossas vidas. A partir daquele dia não seria mais igual. A gente foi tomar banho naquele rio sozinhas. Era um rio bem rasinho, bem limpo, sem perigo algum aos olhos nossos. E ali a gente fez um tobogã de piscina, uma estradinha de barro, e assim rodeava e descia no outro lado do rio, assim, no mesmo lado, mas
A gente fazia aquela rodinha, sabe? Escorregava e descia. Minha irmãzinha pulava com o bracinho assim, e eu escorregava sentada, por ser maior. E a de 7 anos nos alcançava, aparava a gente lá dentro do rio. Era uma brincadeira muito gostosa. Mas de repente a minha irmã mais nova, uma cobra muito grande, uma boca de capanga, que cientificamente chama jararacuçu, passou os dentes embaixo do bracinho dela. A minha irmã mais velha já, a hora, parou a brincadeira, falou, vamos embora, acabou, acabou. Eu, muito inocente, não tinha visto sangue, né, criança. Eu disse, não, espera por mim, só mais uma vez. Quando eu vi, irmãos, de dentro de uma moita de samambaias, daquelas que a gente brinca de carimbo, quem é da minha idade mais ou menos vai lembrar. Tinha bem assim, eu passava a mão toda hora, a cobra estava muito irritada. Quando eu passei a mão, ela pulou, ela fixou as presas do lado do meu coração. Chega, me jogou assim para trás. Irmãos, ela era tão grande, que ela parecia assim a minha mão hoje. A cabeça dela, eu vi a cobra. Minha mão assim fechada. E eu só consegui atravessar o rio e já me sentei assim numas areias. Eu penso que também foi uma providência de Deus, porque Deus escreve a nossa história para a gente viver muito cheia de todos os cuidados, irmãos. O nosso Criador, ele é muito amado, com todos os cuidados, sabe? Por que eu te falo isso? Porque naquelas areias que tinha assim do lado do rio, onde eu já estava entrando em coma, que eu desci ali eu sentei e fiquei de cócora, foi uma forma do meu pai descobrir lá de cima, quando ele veio ao encontro da minha irmãzinha menor, ver que eu estava ruim, a ponto de alguma coisa estar acontecendo muito grave. Porque, veja bem, naquele lugar, aquelas areias, eu só passava no colo, podia ser da minha irmã mais velha, mas tinha que ser no colo, sabe? Eu tinha muito medo das formigas, sabe aquelas formigas cabeçudas que a gente fala por aqui? É formiga cabeçuda, que carrega uma folhinha nas costas, tinha muita, e eu morria de medo. Até hoje eu não gosto muito delas. Mas tá, aí lá de cima meu pai viu, eu de cócora, meu pai chegou bem rápido e disse, minha filha, o que foi? Eu estava entrando em coma, irmãos. Parte do meu testemunho eu vou contar porque eu consigo lembrar, porque eu já tinha 5 aninhos, e parte de tanto ouvir os meus pais estar contando, tá bom? Aí dali, meu pai chegou e disse, o que foi, minha filha? Eu disse, um canango. Meu pai já entendeu que fosse cobra na hora, que foi cobra. E eu já entrei em coma, já me pegou nos braços, ali chegou em casa, já fomos para a fazenda vizinha pedir socorro. Chegou lá, tinha a fazenda do seu Thales, um senhor muito amável, que era o nosso vizinho, um fazendeiro rico. Seu Thales, mas Dona Aparecida não estavam na fazenda na hora. Ele estava na cidade, em Rondonópolis, que eles tinham uma casa ali. E mais tinha o seu Zé Lenheiro, Dona Geraldo, que eram os amigos dos meus pais. E ali, pegou umas ampolas de gado, aplicou um pouquinho em mim, porque eu era muito pequena. E dali já pegaram o cavalo e meu tio junto e foram para a estrada ainda pedir carona, irmãos. Não tinha um carro naquela época. Queriam carona para Rondonópolis, que era a cidade maior, mas o plano de Deus foi diferente. Quem deu carona nos levou para Poxoréu, para a cidadezinha pequena, que até hoje é pequena, imagina. 45 anos atrás. Mas ali eu fiquei uma noite. Só que daí, irmãos, no próximo dia o socorro de Deus estava a caminho. Seu Thales, sem saber que ele estava sendo usado por Deus para me acudir, 4 horas da manhã do dia seguinte ele acordou. Disse, Cida, vamos agora para a fazenda. Dona Cida falou, mas o que foi? Está muito cedo. Ele falou, não posso esperar dar 5. Senão o seu Zé Lenheiro vai soltar os gados. E é dia da vacina, eu esqueci de avisar. E aí, irmão, só que naquela noite meus pais deixou meus irmãos, Dona Geraldo e seu Zé Lenheiro, com os senhores que cuidavam da fazenda do seu Thales, sabe? Dos caseiros. E eles não dormiam aquela noite, muita angústia com a minha irmãzinha, inchou toda e muita febre. Seu Thales chegou bem cedo, eles contou toda a história. Seu Thales interrompeu, mandou soltar os gados, esqueceu a vacina, pegou minha irmãzinha, trouxe para a cidade, hospitalizou, pegou o carro e foi me buscar em Poxoréu. Chegou em Poxoréu, que eles falaram, né, que eu fui para Poxoréu. E aí chegou lá, conversou com o médico, contou que a minha irmãzinha também tinha sido picada pela mesma cobra, que já estava hospitalizada em Rondonópolis, porque ele levou, Dona Cida ficou cuidando e ele foi me buscar. Aí o doutor disse, essa vai morrer, não tem jeito. Ele falou, preciso levar essa também para Rondonópolis, porque se aqui os rins paralisar, não tem como fazer uma hemodiálise. O médico disse sim. Sei que ela ia entrar em acordo, fez a minha alta, o seu Thales me trouxe, irmãos, e eu vim. Chegando em Rondonópolis, todos os socorros prestados, bastante médico, minha mãe até falava, uma junta médica, eu vi ela falar isso sempre. Uma equipe, né, irmãos, a gente sabe. Me acolheu. Uma semana depois teve que fazer a cirurgia no meu estômago, né? Eu falo estômago porque eu cresci na cicatriz, desceu um pouquinho. Mas teve que fazer a cirurgia, muito difícil, porque
retirou o tecido necrosado, havia apodrecido a minha carne, talvez por falta de alguns cuidados, recursos que não havia em Poxoréu na época, né? E aí teve que fazer, foi 71 dias aquele buraco aberto para ir fechando aos poucos. Ali também eu precisei fazer um procedimento no meu pezinho para fazer para tomar o soro, né, o sangue ali, fazer sem ficar toda hora pão retirando. Então fez aquela cirurgia, uma mini cirurgia na verdade, mas que podia ser usado somente por 7 dias, dizendo a minha mãe. Mas passou, a necessidade foi grande, tive uma infecção. Minha mãe conta que numa madrugada ela pediu socorro para essa enfermeira, ligar para o médico correndo. A enfermeira, mas essa hora, dona Lisete, minha mãe disse, por favor, me ajuda. Ela só disse assim, tudo bem, mas pode ligar, a senhora mesmo. Minha mãe conta, irmãos, que nunca tinha pego no telefone na vida. Ligou qualquer número, a gente sabe que um número muda tudo. Sabe quem atendeu? Aquele médico responsável pelo meu tratamento. E ele disse, estou chegando aí, veio rapidão. Minha mãe disse que quando ele tirou aquele dreno, sangue e pus pulava na parede do hospital, assim, sabe? Fez massagem, eu chorei muito, mas me aliviou. Graças a Deus, vejo como um socorro de Deus a minha mãe ter ligado e o médico ter atendido. Minha mãe não sabia o número, irmãos, é um milagre. Mas Deus importa pela nossa vida. E aí, então, o tempo passou-se, eu fiquei ainda jogando a perninha, mas eu fui muito bem atendida naquele hospital. Teve também, arruinei nesse período de tempo, nesses 18 dias que eu fiquei hospitalizada, eu tive uma pneumonia muito forte, com mancha nos 2 pulmões, tive que ser trocada de hospital, por conta de não ficar muito caro, porque o seu Thales pagou tudo, irmãos, o tratamento, pensa. Quero até interromper um parentezinho para fazer um agradecimento ao seu Thales, à dona Aparecida, sabe? Que Deus recompense, no nome de Jesus. Tem coisa que só Jesus faz, eu não tenho como pagar nunca, mas o Senhor pagará em nome de Jesus, tá bom? Com muitas bênçãos, saúde e salvação de almas na sua família, amém? Então, irmãos, prosseguindo, seu Thales pagou todo aquele tratamento. E então, aí me levaram para o Hospital do SUS, nessa troca de hospital, para não ficar muito caro para o seu Thales, né? Só que daí eu sofri uma pneumonia, com mancha nos 2 pulmões. Foi aí que o meu pai ficou muito apavorado, porque os médicos agora de Rondonópolis, como o médico de Poxoréu havia falado que eu ia morrer, agora os de Rondonópolis perderam a esperança. Chamou meu pai e disse, seu Antônio, agora só aquele lá de cima, se apegue com ele. Fizemos tudo o que a gente podia fazer, agora só ele. E aí o meu pai, minha mãe disse que ele saiu do hospital, que ele não saía de cima, mas nesse dia ele saiu, me deixou e foi nas igrejas, irmãos. Olha que lindo. Meu pai disse para mim, agora depois de adulta, que ele tinha um avô que era crente. Olha como é bom a gente ensinar o caminho à criança. Quando cresce, não esquece que existe um Deus que tudo pode. Ainda que nós não damos conta de ser fiel, mas nós vamos saber, existe um Deus que nos ouve, né? Meu paizinho saiu. Ele disse que saiu, encontrou umas irmãs que estavam saindo de um culto. E aí as irmãs saíram, meu pai contou a história, pediu oração, as irmãs disseram, seu Antônio, deixa eu te contar. Nós temos um Deus que tudo pode, a Bíblia diz que ele ressuscitou Lázaro, uma história bíblica, um amigo de Jesus, 4 dias de morto. A voz dele é uma ordem. Porém, seu Antônio, toda hora tem alguém morrendo. Mas o Senhor, ele gosta de responder, de atender filhos, pessoas que obedecem a palavra, de compromisso com a palavra. O senhor não quer aceitar Jesus como seu único salvador? Meu pai já enjoelhou ali fora mesmo, as irmãs oraram e elas falaram, então agora nós cremos, Deus vai mandar um anjo lá no hospital e reverter o quadro da vida da sua filha. Amém? E meu pai foi embora, irmãos. Acredita que Deus nos atendeu? Daquele dia em diante eu fui só melhorando, as medicações tomaram força, né? Pela ordem do nosso Deus, e eu fiquei boa. 18 dias eu tive alta. Deus seja louvado, foi muito lindo. E aí então eu não podia deixar de contar para vocês essa maravilha, tá? 71 dias eu consegui cicatrizar tudo, eu fiquei boa. E o mais lindo, a minha família permaneceu na presença do Senhor até hoje. Hoje somos felizes, todos os nossos filhos servem ao Senhor, né, para a glória do nome dele, aqueles que não estão muito firmes, mas é conhecedor do evangelho, tá? Nossos netos, estamos ensinando aí o caminho certo, irmãos, para que eles não precisem passar esse processo que meus pais passaram. A salvação é de graça.
Precisamos ensinar, levar a palavra. Aquele que crê de maneira nenhuma, diz a Bíblia, o Senhor lançará fora. Amém? Esse é o meu testemunho de como Jesus salvou a minha casa, de como Jesus levantou os meus pais para me levar para as escolas bíblicas, para que hoje eu superasse todas as dificuldades e não trocasse Jesus por nada, e não deixasse esse Deus que tudo pode, que guia os meus passos e me dá esperança. Amém? Deus abençoe pela atenção. Deus abençoe.